Hoje é dia de ensinar para vocês o batimento de uma massa método direto. E para isso, existem algumas dicas que são muito importantes. Tá? A primeira é entender quanto tempo que a sua massa ela vai fermentar para a escolha da farinha. A segunda, em qual forno que você vai assar para verificar se vai precisar adicionar alguma fonte de açúcar, seja mel, melado de cana, açúcar, tá? Ou farinha integral. Sim, farinha integral fornece uma fonte de açúcar muito boa para a nossa massa, trazendo uma característica muito interessante e uma coloração muito boa. Você também pode substituir pela farinha de centeio, sarraceno, espelta, vai trazer uma coloração e um sabor muito interessante para a nossa massa, tá? Aqui eu já tenho separado farinha branca, farinha integral, fermento biológico, o sal, o azeite e água com um pouco de gelo. Não precisa se preocupar, toda a receita está aqui embaixo, vocês podem conferir ao final da aula, tá bom? E se você tiver um grupo do WhatsApp, tiver qualquer dúvida, manda sempre no grupo que eu respondo com mais agilidade, tá bom? Então, para esse batimento, eu vou utilizar a maceira. A mesma receita serve para fazer o batimento na mão. Se você tiver a possibilidade de uma maceira ou batedeira, sempre é o melhor para não ficar cansando, tá bom? Então, vamos começar com a primeira parte dos secos. O sal eu sempre deixo para colocar no finalzinho. Eu gosto do resultado que a massa me traz quando o sal vem no final. Me ajuda a dar uma incorporada na massa mais interessante. Só ligar a chave aqui dela. Então aqui eu vou colocar ela para incorporar a farinha. 30 segundinhos já é o suficiente na velocidade 1, tá bom? Depois de ela incorporar a farinha e o fermento, aí eu adiciono com a água, tá bom? Esse primeiro momento de incorporar essa primeira leva de água vai em torno de 6 minutos, tá bom? Então esses primeiros 6 minutos é onde você vai incorporar praticamente toda a água. Aqui, ó. Deixar só esse pouquinho. Ela já vai começar na velocidade 2. E aí ela já vai incorporando essa água do batimento. Por que eu sempre deixo um pouco de água e o sal para o finalzinho? Conforme ela for batendo, ela vai incorporando a água e vai ganhando força. Quando eu vou adicionando mais água, ela vai, de certa forma, perdendo um pouco dessa estrutura, tá? Se eu já adicionei o sal no início, eu não tenho como ganhar mais estrutura ainda, eu não tenho como evoluir mais ainda na minha massa. Então, eu deixando o sal para o final, eu consigo evoluir mais ainda no batimento. Coloquei o sal, ela dá aquela secada e eu consigo prosseguir com mais hidratação, tá bom? Essa é uma massa que está com 70% de hidratação ao total. Vocês viram que eu já coloquei praticamente toda a água de uma única vez. Não precisa colocar tão pausadamente. Então, deixar ela fazer esse primeiro momento e aí depois eu retomo com vocês. Passados 5 minutos, agora a gente entra com o sal, tá? Pode soltar todo o sal de uma vez. E a gente já pode adicionar todo o resto da água que ficou. O azeite a gente deixa para o finalzinho. Essa última fase aqui de batimento, a gente fez a primeira, que é misturar a farinha com o fermento em 30 segundos. A segunda parte, 6 minutos. Essa daqui vai no máximo mais uns 6, 7 minutos, tá bom? Se a massa ela tiver com a temperatura bem controlada e uma quantidade em uma proporção interessante entre gelo e água, normalmente eu gosto de fazer 500 gramas de água e 200 gramas de gelo, você consegue fazer um batimento em que ele não se alonga tanto, tá? Não precisa alongar tanto o batimento. Então vamos lá, voltar aqui a parte do batimento. Ela já vai entrar na velocidade 3 para incorporar tudo muito rápido. E aí ela estruturou, aí sim eu entro com azeite, tá bom? Então vamos deixar finalizar essa parte do batimento para a gente poder incorporar o azeite na massa. Porque a massa ela tá bem estruturada. Você começa a ouvir esse barulhinho aqui, ó. Bem lá no fundo. A massa se incorporando com ar. Isso é um bom sinal
que a sua massa ela já está bem estruturada e pronta para receber o azeite. Vou adicionar o azeite aqui na massa. Pode soltar todo ele de uma vez. E agora aqui, quanto tempo que é necessário? O tempo do azeite se incorporar à massa. Ele se incorporou à massa, você tem duas opções. A primeira é você retirar da maceira, deixar ela fazer um leve descanso, pesar ela e guardar ela nos seus potinhos. A segunda opção, que é uma opção que eu gosto muito, é levar essa massa para descansar a frio por aproximadamente 12 horas. Se você conseguir deixar até o dia seguinte, melhor ainda, fica perfeito. Deixa essa massa na geladeira, ela vai fermentar, ela vai ganhar volume, ela vai ganhar estrutura, vai ficar com aquelas bordas bonitas que você tanto quer, e aí sim a gente pesa a nossa massa somente no dia seguinte, tá bom? Então aqui, ó, eu sei que vocês sempre gostam de perguntar sobre a temperatura da massa. Vamos verificar a temperatura que ela tá? Tirar a massa aqui, aí a gente já confere a temperatura dela. Olha só a estrutura dessa massa. É isso que a gente busca quando tira uma massa da maceira, tá? Uma coisa importante. Eu sei que às vezes você fica muito fissurado com relação a temperatura da massa. Que tem que tirar ela 18 graus, 17 graus. Eu vi que tinha que tirar ela 15 graus. Vou desmistificar isso para vocês com uma pergunta, tá? Para que serve a fermentação? Esse é o primeiro ponto. A fermentação serve para tanto dar volume na massa, estrutura e os alvéolos. Só que para você ter fermentação, você precisa de temperatura. Então, se você tira a sua massa da maceira com a temperatura muito baixa, ela vai demorar a fermentar e ela vai ficar mais travada. Na prática, é uma massa que ela vai dar menos salto. Eu gosto muito de tirar ela da maceira no máximo em 26 graus. É o que eu tenho aqui. 25,7, 26 graus, tá? Considerar 26 graus. Tirei ela a 26 graus. Eu posso tirar ela até uns 28 graus. É até estranho falar isso, tá? Porque o que as pessoas estão acostumadas é tirar com temperaturas menores. Só que por que eu não preciso me preocupar em tirar ela com a temperatura abaixo dos 20 graus? Eu posso me dar ao luxo de tirar ela a 28 graus. Sim, ela vai fermentar e ela vai fermentar com uma certa atividade. Só que eu não vou levar ela para o frio. Essa temperatura é para uma massa que eu vou pesar ela somente no dia seguinte. Então eu vou tirar ela com a temperatura mais elevada, ela vai ganhar volume dentro da geladeira, ela vai fermentar e aí no dia seguinte eu peso ela. Se eu for pesar ela no mesmo dia, que temperatura que eu tiro? Aí eu vou tirar ela com no máximo 22 graus. Se eu for pesar ela no mesmo dia. Se eu for levar ela para a geladeira para pesar ela no dia seguinte, aí eu tiro com a temperatura mais elevada, tá bom? Então, essa foi a nossa parte 1 sobre batimento de massa. A gente vai fazer outras aulas com outros tipos de métodos, mas esse foi o método direto. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem a apostila, tá bom?